ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Mês de junho, comemoramos 1 ano juntos da nossa loja especializada Palácio dos Colchões. E você é nosso convidado especial. Grande comemoração de aniversário com delícias juninas. Dia 7, 8 e 9. Feirão com produtos a preço de fábrica. E a loja toda em 15 vezes sem juros e sem entrada. Imperdível. Nesta quinta, sexta e sábado. Chegou a hora de dormir bem no feirão de aniversário do Palácio dos Colchões, Rua 15 de Novembro, 539, Centro, Mococa. Fone 19 3665 1011. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, tudo bem com vocês em casa? Espero que vocês estejam com muita saúde e muito animados para aprender um pouquinho mais a respeito de saúde, a respeito das coisas que fazem bem para a nossa vida. Com essa queda de temperatura que a gente está vivendo nesses dias, nós pensamos em fazer um programa voltado para essas doenças. Nós fizemos um programa a respeito das doenças respiratórias e hoje resolvemos falar um pouquinho para os hipertensos, para as pessoas que muitas vezes tomam medicamentos e às vezes no frio ficam sempre se questionando, será que no frio a pressão aumenta mais, é mais perigoso ter infarto, ter derrame, né? Que são os AVCs. Então, para tirar essas dúvidas e aprender um pouquinho mais a respeito de um órgão tão importante, tão vital para a nossa vida como o coração, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta, mais uma vez, a presença do Dr. Décio Alves. Dr. Décio é médico, cardiologista. Eu falo assim, que ele é de Mococa, de Arceburgo, acho que ele hoje é mais de Mococa já, né? Mas gentilmente, né, aceitou nosso convite e está aqui nos estúdios da TV Direta. Então, como eu disse, o nosso assunto hoje vai ser mais uma vez o coração, pressão alta, assim, um assunto que todo mundo conhece alguém, um vizinho, um parente que tem e, como sempre, vão poder participar. Mas vamos dar as boas-vindas, né, ao nosso convidado de hoje. Décio, mais uma vez, de coração, muito obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado pelo convite novamente. Como eu já disse outras vezes, eu venho com muito prazer, porque a gente vai conversar sobre um assunto que é o meu dia a dia, sobre o meu um assunto que eu gosto, que é a minha profissão, então estou sempre pronto para a gente bater um papo e trocar ideias. É um prazer. Gente, hoje o programa é ao vivo. Quem estiver em casa assistindo vai poder ligar, participar, mandar seu WhatsApp,
né? Ó o nosso telefone lá, o 3656-4147. E o nosso zap, que vocês já sabem, é o 99220-0357. Ligue pra gente, deixe seu recado, tire sua dúvida. Às vezes quer saber um pouquinho de remédio de pressão alta, ou mesmo assim, alguma dor, né? Todo mundo tem medo de morrer de infarto, vamos aproveitar para aprender a respeito dessas doenças no programa Saúde de hoje. Ó, toda vez que eu convido o Dr. Décio, eu falo, não esquece o coração, hein? Não esquece o coração. E ele trouxe o coração novamente. Vamos dar só um visual aqui, assim, no coração que você trouxe, Décio. Vamos lá? Olha só que beleza. O coração não é desse tamanho, não, né? Deixar bem claro para as pessoas, né? Sim, esse é um coração de demonstração para explicar para os pacientes as doenças do coração, para o paciente entender melhor. Ô Décio, fala pro povo, o que é esse negócio, esse canão vermelho aqui, ó, esse grandão assim, ó. Vamos até virar assim para que as pessoas vejam com mais tranquilo, que tá perto, em cima do coração, assim. Olha. Essa é uma artéria que sai de dentro do coração, que chama artéria aorta, é a maior artéria do corpo da gente. Todo o sangue que o coração bombeia, ele sai por essa artéria. E a azul? Então, a azul já é a artéria pulmonar. Aqui, o lado direito do coração bombeia o sangue para os pulmões. Então, sai uma artéria aqui para o pulmão esquerdo e a outra, a artéria pulmonar. E aqui sai uma outra artéria para o pulmão direito. Então, são a artéria pulmonar se dividindo em duas, levando o sangue para ser oxigenado nos pulmões. Então aqui você tem o tronco da artéria pulmonar, que se divide em duas, leva para o pulmão, e aqui a artéria aorta. Isso conduz todo o sangue do nosso corpo, muitas vezes por dia. A gente ouviu falar muito em aneurisma de aorta, né? É um aneurisma bem aqui nessa artéria. Sim, quando essa artéria aqui se dilata. Por algum motivo, por alguns problemas, como pressão alta, essa artéria aqui, ela se dilata e é perigoso, às vezes, ela se romper. Então, tem situações que essa artéria se dilata que tem que operar e trocar essa artéria. Ela é trocada por uma prótese. E dá tudo certo. Não, isso evoluiu tanto, é tão interessante isso, evoluiu tanto essas cirurgias que hoje o índice de complicação é baixíssimo. Há 20 anos atrás, por exemplo, 94, 96, quando eu ainda fazia residência, a gente via que o índice de complicação por cirurgia nessas artérias era muito alto. É uma cirurgia de altíssimo risco, mas isso vai evoluindo. Hoje isso é uma cirurgia banal de coração, que é tranquilo, o índice de complicação super baixo. Então, graças a Deus, isso evoluiu demais, né? O interessante que você fala assim, de uma cirurgia cardíaca é o fato que é feita a cirurgia e o coração continua batendo, né? Ela não pode parar tudo, né? Não, mas por exemplo, né, uma cirurgia dessa da aorta tem que parar o coração. Aí o sangue fica circulando pelo corpo coração através de né? chama circulação extracorpórea. Tem uma máquina que bombeia o sangue e oxigena o sangue. E aí para o coração para poder ser operado. Né? Porque ficar sem sangue o organismo não para, né? Não, você teria o quê? Se fosse parar o coração e fazer a cirurgia, você teria o quê? 5 minutos para fazer essa cirurgia, tudo. É impossível. Então, desvia o sangue para uma máquina, para o coração, depois volta o sangue para o coração, dá um choque nele, ele volta a bater. Logo nós estamos mostrando o coração e tal, enquanto os nossos telespectadores vão ligando para a gente, eu gostaria que você mostrasse o que acontece no infarto. Tem muita gente que não sabe. O que acontece com o coração dela? Sim. As pessoas, eu vejo que as pessoas confundem muito, claro que são leigas, não tem relação nenhuma com a área de saúde, e é comum, a gente acha às vezes até estranho, mas é comum as pessoas confundirem infarto com derrame. Às vezes as pessoas confundem isso. E, na verdade, são coisas bem diferentes, né? O derrame acontece no cérebro, o infarto acontece no coração. Isso falando grosseiramente, né? Agora, o infarto no coração acontece o quê?
o entupimento de uma dessas artérias do coração aqui. Tem uma caneta aqui? Aqui, por exemplo, essa artéria aqui do coração chama artéria coronária descendente anterior. Se essa artéria aqui, por um acaso, um coágulo entupir essa artéria, o sangue que ela trazia para essa parede do coração deixa de chegar. O sangue não vem aqui. Então essa área, essas células dessa área, elas morrem, porque não chega o sangue para trazer oxigênio. E isso é infarto. Necrosa essa área aqui. Então se essa artéria se fechar aqui em cima, imagina o tamanho da área que vai infartar. E dependendo da artéria que é obstruída, é o tipo de dor que a pessoa tem? Isso, exatamente. Né? O exemplo é essa artéria mesmo que eu dei o exemplo aqui, essa descendente anterior que chama. Se essa artéria se entupir e ocorrer um infarto por causa do entupimento da artéria descendente anterior, normalmente a dor é mais bem na frente do peito, assim. Uma dor chama retroesternal, uma dor mais assim. Se entope a artéria que irriga o ventrículo esquerdo, a parte de baixo do coração, aí a dor é mais epigástrica, que a gente chama. Parece às vezes uma dor de estômago. Tô com dor de estômago, Por isso que alguém com dor de estômago, uma pessoa diabética, fumante, tendo dor de estômago, tem que ver o que está acontecendo. Até dor nas costas pode ser infarto, dor nas costas. Se essa artéria, por exemplo, a coronária direita infarta, ela pode provocar um infarto da parte de trás do coração. Aí essa dor reflete para as costas. Então uma dor nas costas também pode ser um infarto. Tem gente que chega às vezes com dor na mandíbula. Estão com uma dor irradiando aqui pro queixo. Pode ser um infarto também. Então tem múltiplos tipos de dor por causa do infarto. A dor mais comum de infarto é uma dor no peito, forte, em aperto, irradiando para o braço esquerdo. É o tipo mais comum. Ela irradia para a parte interna do braço esquerdo. Olha, eu estou com uma dor aqui no peito, está irradiando por dentro do braço, a dor parece que está apertando. Essa é uma dor típica, é a mais comum e a mais típica do infarto. E a dor é forte, né? A dor é forte. Tanto que é comum o paciente vomitar por causa daquela dor intensa. O paciente vomita, náuseas e vômitos. Então, a dor é muito intensa, é uma dor lancinante. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar, porque às vezes a pessoa chega com essa dor terrível, passando pro braço, ou mesmo uma dor na mandíbula, você olha e fala, nossa, deve ser infarto mesmo. Faz um eletro e às vezes o eletro pode estar normal, não pode? Esse é um grande problema. Porque um eletro alterado, ele dá o diagnóstico do infarto. Agora, um eletro normal não descarta o infarto. O eletro está normal, não é nada. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente se engana. Tem que levar em consideração várias outras coisas, o tipo de dor, se o paciente, a idade do paciente. Por exemplo, chega um garoto um rapaz de 20 anos, tendo uma dor assim, e o eletro está normal, pouco provável, a possibilidade de ser infarto é próximo de zero. Chegou alguém de 50 anos, diabético, fumante, com uma dor assim, a probabilidade de ser infarto já é muito maior. Então depende da situação que tem que ser avaliada em cada caso. E outra coisa, as pessoas são muito ansiosas, que têm angústia, geralmente eles têm dor no peito, né? Sem dúvida. Tem dor no peito, dor mais epigástrica no estômago, né? Isso confunde muito a gente. Porque todo mundo dói o peito, né? Quando está triste, com alguma coisa assim, não dá? Então, e isso assusta muitas pessoas, né? Porque doer o peito, as pessoas já acham que é o coração sempre, já ficam com medo, né? Já se assustam. Então, tanto que dor torácica é um tema de... Dor torácica, o diferencial de dor torácica é um tema de congresso, é um tema de aula. Existe livro só sobre dor torácica, para você saber diferenciar um infarto de uma dor muscular, de uma dor
por causa da coluna, de uma dor por causa do aneurisma de aorta. Então, cada tipo de dor, cada tipo de problema tem uma dor mais específica. E por isso que é importante sempre procurar o médico. Às vezes a pessoa tem uma dor e fala, vou tomar um remédio, a dor não melhora, a dor é forte, tem que procurar ajuda médica. Porque muitas vezes você mascara a dor e esse quadro, quanto mais demora para tratar um infarto, pior né? Exatamente. O ideal é nas primeiras 3 horas. O tempo de ouro é nas primeiras 3 horas. O ideal é isso. Você pode fazer isso esse tratamento pode ser feito dentro das primeiras 6 horas, mas o ideal é nas primeiras 3 horas. Quanto antes, melhor. Bom, gente, vocês que estão em casa, vocês já estão vendo o tema do programa Saúde de hoje, né? Estamos falando sobre infarto, sobre pressão alta, sobre os problemas do coração. Podem participar, ligar para a gente, que logo estaremos respondendo a todos os nossos telespectadores. Mas como nós estamos falando aqui de infarto, né? Todo mundo tem medo de morrer de infarto. Quantas pessoas que às vezes a gente fala, ele estava tão bem ontem, hoje morreu. Não é? Mas então, essa é outra coisa que eu às vezes vivo pensando e conversando sobre isso. É comum todas as pessoas que têm morte súbita, os outros já taxarem aquilo, teve infarto fulminante. E boa parte, se não a maioria das vezes, não é. O paciente tem morte súbita por arritmia, por embolia pulmonar, por dissecção de aorta, por muitas coisas. Mas, teve infarto fulminante. Então, todo mundo já tem aquele trauma achando que teve morte súbita, morreu, é infarto. É um trauma mesmo da população. Mas, Dé, você poderia então dar umas dicas para para as pessoas que estão em casa nos assistindo, o que fazer para não ter o infarto, para não sofrer de alguma doença do coração? Então, é um assunto até que a gente já falou algumas vezes, mas eu não me canso de repetir isso, porque você não tem outra opção, uma opção ideal, a não ser fazer uma prevenção. O ideal é você prevenir para que não aconteça isso. Porque depois que acontece, aí é o tratamento que é bem diferente. Mas o que se faz? O que acontece com as pessoas que nos países onde tem menos infartos? Por que nesses lugares as pessoas infartam menos? Acontece o seguinte, primeira coisa é cuidar dos fatores de risco, que são 4 fatores que a gente sempre cita. Um deles é o colesterol alto, o outro é o cigarro, o outro é o diabetes e o outro é a pressão alta. Um 5º fator é o fator familiar. Se o meu pai teve um infarto, eu tenho uma possibilidade maior de ter infarto. Mas isso eu não posso mudar, eu não tenho como mudar isso. Então eu tenho que mudar os outros fatores que têm possibilidade de ser mudados, que seria controlar a pressão, né? Hoje tantas medicações para pressão, tudo relativamente, quase que 100% das pessoas conseguem controlar a pressão quando usam a medicação certinha, vão ao médico. Controlar bem o diabetes. O diabetes é um fator importante de causar infarto. Não fumar é outro fator importantíssimo. E o colesterol, né, é outro fator que a gente também consegue controlar. Às vezes só com dieta, às vezes precisa de remédio, mas para você evitar o infarto ou diminuir a sua possibilidade de ter infarto, tem que controlar esses 4 fatores. E para isso a gente tem sempre que ter opinião de um médico, saber como é que está a tua situação, passar por um médico de rotina. É o que a nossa telespectadora, a Irma Michelin, né, está até perguntando, doutor Décio, colesterol alto, então pode ser causa de infarto? Gostaria que o senhor falasse o que é embolia e se isso tem a ver com o coração ou não. E manda um grande abraço para a doutora Eliane e para o doutor Décio. Irma, muito obrigado, viu? Dona Irma, obrigado pela pergunta. Assim, embolia pulmonar
é diferente de infarto. A embolia pulmonar, ela causa infarto, é um infarto no pulmão. Mas a embolia pulmonar vem de coágulos que se formam nas veias, principalmente nas veias da perna, e eles sobem pelas veias, passam pelo coração e entopem uma artéria do coração e aí causa embolia pulmonar, causa um infarto no pulmão, infarto pulmonar. Agora, o infarto que a gente está comentando aqui é o infarto do coração, que seria o entupimento de artéria do coração, que é distinto desse problema de embolia pulmonar. É o que eu já mostrei, seria o entupimento dessas artérias aqui, essas pequenas artérias, que são as artérias coronárias, essas que causam infarto. Ó, o Júnior, do Nenê Pereira Lima, gostaria de saber se coração dói. O coração dói sem ser apaixonado. Apaixonado dói, né? O coração dói e dói muito. Tem várias situações que causam dor no peito por causa do coração. A dor é do coração. A principal delas e a mais importante é infarto. Então, quando entope uma artéria do coração que começa a necrosar por falta de oxigênio, de glicose, começa a necrosar aquele músculo do coração, o coração começa a doer muito. É o que a gente disse agora mesmo. A dor é tão forte que o indivíduo chega a vomitar de dor. Agora, tem outras causas de dor no coração. Por exemplo, tem uma outra dor por causa do coração que chama pericardite. É uma inflamação de uma pele que fica em volta do coração. Isso causa uma dor intensa também. Uma dor muito forte. Você quer ver outro exemplo? A dor no coração, a gente considera que é o coração por aneurisma ou dissecção da artéria aorta. É uma dor muito forte. Talvez uma das piores dores que existem. Então o coração dói sim. E quando dói, é por algum problema. Até mesmo a estenose da artéria aorta causa dor no coração. A estenose da válvula aórtica causa dor no peito por causa do coração. Então tem muitas causas de dor no coração que dói sim. É comum os pacientes falarem assim, coração não dói. O paciente, não sei de onde tiraram isso, mas claro. O coração é um músculo, né? Então, um músculo, exatamente. Pode doer mesmo, né? Então vamos lá, ó. Vanderlei Fusquilo ligou pra gente, dizendo assim, ó, parabéns ao programa. O Dr. Décio é uma pessoa de Deus. Graças a ele, né, que ele está vivo. É uma das pessoas que admiro muito, pois ele é muito inteligente e um grande profissional. Um beijo para a doutora Eliana, né? E o programa, como sempre, está de parabéns. O seu Vanderlei, eu gosto muito dele. É uma pessoa muito gente boa, muito educado, calmo. O seu Vanderlei, ele esteve no meu consultório ontem. Ele está te vendo aqui hoje. Gente boa. Ó, a dona Odete, da Casa Marques, está assistindo lá da casa dela, mandando um abração. Falou que esse dia também ela quer te visitar, sabe? Que ela também quer fazer o check-up. Precisa passar do 100, hein? Se ela não estiver viajando, né? Ela só fica viajando. Não, ela quer visitá-lo para poder viajar. Viu? Então, dá um abraço para a dona Odete, para todo o pessoal, né? A Fofa também ligou para mandar, dizer que ela está assistindo o programa e que o Dr. Décio é um grande médico e sempre explica muito bem, né, todos os questionamentos. Parabéns, ótimos profissionais e um grande beijo para os dois. Um beijo para você também, viu, Fofa? E obrigado pela participação do nosso aqui na TV Direto. Ó, a Viviane mandou assim, boa noite. Perdi meu pai, doutor, com um infarto fulminante. Minha mãe também era cardíaca. Já havia feito cirurgia de ponte safena. E há pouco tempo teve um infarto. Fez uma cirurgia, mas acabou falecendo numa parada cardíaca. Eu sou hipertensa, mas me cuido. Tomo os remédios, não fumo, cuido da minha saúde. Mas sei que da genética ninguém escapa. Isso, é né? O que a gente conversou agora mesmo. Né? Ela gostaria, então, de falar assim, a genética dela está muito pesada. Não, sem dúvida, mas ela tem toda a possibilidade de evitar.
de não ter problema. É questão de cuidar disso que ela já está cuidando. E às vezes a gente pensa assim, basta a gente tratar a pressão, não fumar, mas tem outras coisas importantes. É interessante você dormir bem, você viver bem, você ter contato com os amigos, você ter uma vida social, tudo isso ajuda. Vinho é bom para o coração? Muito bom. Vinho Então, você sabe que a gente ouve, às vezes assiste umas aulas sobre isso e se toca nesse assunto do vinho. E só que nas aulas é comum o professor falar assim, a gente não pode recomendar vinho, recomendar bebida alcoólica para os pacientes. A gente sabe que quem toma vinho diminui o índice de infarto, a possibilidade de infarto. Isso é sabido, isso é cientificamente comprovado. Mas nós não podemos recomendar que as pessoas tomem bebida alcoólica com essa intenção. Né? Vinho tinto, né? Vinho tinto seco. É esse o ideal. Tanto que o vinho tinto foi comparado, foi feito um trabalho, isso eu me lembro muito bem numa aula, foi feito um trabalho comparando o vinho tinto seco com a uva. Por quê? O vinho tinto tem um composto que que é bom para o organismo e diminui o índice de infartos, diminui os infartos. Né? Então, mas a uva também tem, o suco de uva, então o suco de uva deve proteger também. Então foi feito um trabalho comparando o suco de uva com o vinho. O vinho foi muito superior. Conclusão, a bebida alcoólica protege contra o infarto. O vinho. Quer dizer, o álcool, a conclusão que se chegou é essa. O álcool, na bebida alcoólica, no caso o vinho, é superior ao suco puro, né? Ao suco sem o álcool. Porque agora os bebedores... Tem um tanto de gente agora dando pulo de alegria. Mas tem outras coisas, assim, a gente sabe sem se ouvir, né? Uma alimentação, o azeite, né? Extra virgem, né? Usar um azeite bom, castanha. Isso. Né? São alimentos que... esse tipo de alimentação, azeite, peixe, essas coisas, inclusive alimentação... azeite, peixe, por exemplo, muita sardinha. Atum. Né? Atum. Você sabe que dos peixes, os peixes são saudáveis, tudo, e os peixes melhoram o bom colesterol, tudo. E de todos os peixes, o que mais ajuda a melhorar o colesterol é a sardinha. Simples, um peixe simples. Mas vale aquela sardinha de lata? Vale a sardinha de lata. Ai, gente. Impressionante. Então... Agora, tem outro detalhe. Por exemplo, você come muito azeite, muito peixe com azeite, isso é calórico, engorda, então te faz mal por outro lado. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Então tudo tem que ser balanceado, a alimentação, né? Mas vamos lá, boa noite, doutora Eliana e querido doutor Décio. Parabéns pelo programa que engrandece os profissionais tão competentes, né, e dedicados como vocês são. Aí a família da Dona Odete, a Cristina, a Silvina também, que estão assistindo a gente. Um abraço para todos vocês aí, gente. O Roberto aqui do centro gostaria de saber, doutor, se a simvastatina, né, que é usada para tratamento de colesterol alto, se atrapalha a libido do homem. Olha, tem efeito sim. Tem um pouco de efeito na libido. Na libido e na ereção. Infelizmente. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, varia com a idade. Tem muitos medicamentos que interferem muito na libido e na ereção de algumas pessoas e não interferem em nada em outras. É muito variável isso. Isso tem que levar em consideração se o paciente também é diabético, que atrapalha muito, se tem uso de outros tipos de medicação. Assim, se você usa só a simvastatina, vai interferir pouco. A tendência é interferir pouco ou quase nada. Agora, se é a simvastatina e você tem que associar com outros remédios que também interferem,
aí já começa a atrapalhar um pouco mais. A gente sabe assim que a maioria das vezes essas interferências em libido, em problemas sexuais, é tudo emocional, não é? 90% das vezes. 90%. Às vezes a pessoa vai no urologista, vai no cardiologista, vai no... E o problema é emocional. Isso, exatamente. Né? A pessoa tem que treinar a cabeça mesmo, né? Quando a pessoa tem a cabeça boa... Treinar, relaxar, controlar o estresse, a ansiedade. Não tem, né? Sem dúvida. Você sabe que um dia eu atendi um paciente falando, doutora, eu tô com um problema de libido, não estou entendendo o que eu vim fazer no neurologista, né? E é o que a gente fala, né? O fator emocional. Né? Mas vamos lá. A Silvia do Projeto 100, ela disse que ele fez uns exames de sangue e apresentou, doutor, CPK alto. Ela quer saber o que é isso. CPK são as iniciais de uma enzima muscular que chama creatina fosfoquinase. Essa enzima ela é liberada no sangue quando tem alguma lesão muscular, mas de qualquer músculo, inclusive do coração. Quando a gente tem infarto, a CPK fica alta, mas essa CPK ela é inespecífica. Ela também sobe quando a gente vai jogar bola, toma uma pancada na perna, sobe com alguns tipos de remédio, inclusive a simvastatina. Então tem muitas causas, e na maioria das vezes que a CPK sobe é por motivo de algum problema na musculatura de algum lugar do corpo da gente que não o coração. Agora, se a gente tem alguma dúvida, se essa CPK está subindo por causa que é do coração, porque está tendo um infarto, alguma coisa assim, tem que fazer alguns outros exames mais específicos. Outros exames de sangue, tem uma outra que se chama CKMB. Então a gente lança mão de outros exames para saber se está tendo um problema de coração ou não. Porque eu já vi muitas vezes o paciente, o médico às vezes pede e estava com a CPK alta. Aí o médico encaminha urgente para o cardiologista dizendo que está com problema de coração. E não é bem assim. A CPK é totalmente inespecífica. Às vezes a pessoa pode fazer um exercício físico, assim, agitado, e ir lá tirar o sangue, né? Sim. E aparecer a CPK alta, né? Sem dúvida. Vai pedalar, ciclismo, sobe uma ladeira pedalando com muita força, a CPK sobe. Então, é uma enzima inespecífica. Então, vamos lá. Oi, doutora. Boa noite. Muito bom o programa hoje. Sou a Regina, da CECAP 1. Obrigada, Regina. Obrigada por estar nos assistindo. Tomo remédio de pressão todo dia. Eu tenho um probleminha na aorta e morro de medo de morrer de infarto, doutor. Mas ela controlando a pressão, a chance vai diminuindo. Ela tem um problema na aorta? Na aorta, ela falou. Mas ela não disse que problema. Não falou o que é. Não, um problema na aorta não significa que vai ter infarto. Não tem relação uma com a outra. Agora, ela não tem opção a não ser cuidar da pressão, cuidar do colesterol, não fumar, essas coisas. É o que a gente já disse, né? É só se cuidar, né, Regina? Só tem que se cuidar. Oi, boa noite. Ó, essa aqui é uma telespectadora anônima que não deixou o contato dela aqui pra gente. Meu marido, doutor, sentiu há uns 2 dias perna dormente, gelado, pé fica gelado de um lado. E até hoje isso não melhora, mas a dormência não é no braço, é na perna. Isso tem relação com o coração, a perna? Não, diretamente não. Mas é aquela... tem que levar, assim, como sempre, tem que levar em consideração outros aspectos. A idade da pessoa, se é diabético, tem que examinar a perna para ver como é que é o pulso na perna que sente dormência, para ver se o problema é circulatório ou não. Se tiver dúvida, por exemplo, palpou o pulso da perna, o pulso é diminuído, aí tem que fazer um exame que chama Doppler arterial da perna. Então, é um negócio que tem que ser investigado. Mas, assim, relação direta com o coração, não, da perna, não. Ó, outra pessoa que ligou aqui pra gente foi o seu Lourival, lá do aeroporto municipal. Ele já virou nosso telespectador assíduo também, tá? Então, um abraço para o senhor, seu Lourival. Então, ele disse assim, boa noite, doutora e doutor Décio. Parabéns por esse tema de hoje. Mas a minha pergunta é a seguinte, a pessoa que usa marca-passo, doutor, é para sempre? Ou assim, se ela fizer um transplante e tal, ela pode se livrar do marca-passo?
Nossa, se ela fizer um transplante, aí que ela nunca mais vai se livrar do marca-passo. Qualquer transplantado depende de um marca-passo. Então, o marca-passo é para sempre. Se ele foi bem indicado, a não ser que ele tenha sido indicado sem necessidade, o marca-passo. Mas se Uma ele vez colocou, é para sempre. Ele vai ter que fazer controles periódicos e chega num ponto, normalmente 7, 8 anos de implante de marca-passo, tem que trocar o gerador, tem que fazer controles aí semestrais, como é que está o marca-passo, como é que está o funcionamento. Agora, é definitivo, é pro resto da vida. Um transplante, fazer um transplante de coração, pensando em se livrar do marca-passo, eu acho que não tem jeito também. Pior do que fica pior a situação, não tem essa possibilidade, né? Ó, outra telespectadora anônima nossa, o telespectador diz: boa noite, doutor. Gostaria de saber um pouquinho a respeito do que é a arritmia. A arritmia são alterações no ritmo do coração. O nosso coração, ele bombeia o sangue, aí é uma frequência de 70 batimentos por minuto, mas num ritmo certinho, ele bombeia certinho. Ele é cadenciado. Ele aumenta o número de bombeamentos, o número de batidas de bombeamento quando precisa, por exemplo, quando você corre, faz um esforço físico. Ele diminui o número de bombeamentos quando você está dormindo, aí cai a frequência cardíaca, fica bem mais lento, mas sempre num ritmo que é chamado ritmo sinusal, que é o ritmo normal nosso. Um ritmo normal do nosso coração. Quando, por algum motivo, e é relativamente comum, o coração sai desse ritmo, isso se chama arritmia. Existem milhares de tipos de arritmia. Existem as arritmias que o coração bate tudo errado, bate lento, bate rápido. Existem arritmias que ele dispara e não para, e não está sempre, e fica um tempão batendo rápido. Existe a arritmia que ele começa a bater muito lento, são os bloqueios, e aí é o caso de que precisa do marca-passo, não tem outro jeito. Então, hoje existem tantas arritmias conhecidas, e é um negócio relativamente complexo dentro da cardiologia. Existem tantas arritmias que existem médicos cardiologistas especializados só em tratar arritmia. Às vezes, se eu tenho alguma dificuldade com alguma arritmia aqui em Mococa, é comum eu ter que encaminhar. Por exemplo, tem um médico arritmologista em Ribeirão que se chama Dr. Ellerson, que às vezes eu encaminho para lá, tem alguns outros. Então, às vezes a arritmia é complexa e temos que pedir auxílio de um colega mais especializado. Ó, o Mirtão, lá da São Domingos, ele gostaria de saber o seguinte: quando ele está deitado, ele diz que ele tem uma sensação como se enfiasse uma agulha no coração. Como o irmão dele já teve um infarto, ele está com medo. Eu gostaria de saber se isso é perigoso. É o Mirtão? É Mirtão com R mesmo? É, Mirtão mesmo, não é? Então, a dor no peito que aparece mais quando a gente está deitado, ela normalmente não é do coração. É mais comum e é quase uma regra que que você vai sentir dor quando andar, quando caminhar, quando fizer um esforço físico, e não quando se deitar. Se você não está sentindo nada quando está fazendo um esforço físico ou caminhando e passa a ter dor no peito quando você se deita, normalmente não é o coração. Normalmente é outra causa de dor no peito que não seja cardíaca. A Rosângela, do Nenê Pereira Lima. Rosângela, você está brincando com a sorte. Ela diz o seguinte: doutora, eu sou diabética, tenho triglicéridos e fumante, né? Ela disse que isso é muito perigoso mesmo para infarto, é só um problema só do coração, mas não é, né? Fala para a Rosângela, tá brincando com a sorte, não dá? Não, sem dúvida. Ela não disse a idade, né? Quanto tempo fuma, né? Isso é perigoso, isso é muito importante. Diabético, fumante, o risco de infarto se multiplica muito. Tem que tomar cuidado. É um problema importante esse. A Lucelena, lá do Jardim São José, queria saber se, quando a gente tem algum problema na tireoide, que ela está descompensada, né, tal,
corre risco também de dar problema no coração? Sim, tem um problema de coração que acontece em pessoas que têm alteração da tireoide, chama hipotireoidismo, que se chama, às vezes acontece uma pericardite, derrame pericárdico, começa a acumular líquido dentro da pele do coração por causa de hipotireoidismo. O hipotireoidismo, a tireoide funcionando mal, é uma causa de acontecer isso. Pericardite, derrame pericárdico. Por outro lado, se a tireoide funciona muito e produz muito hormônio, o hipertireoidismo, faz o coração bater rápido, faz a pressão subir, pode provocar arritmias. Então, a tireoide pode sim, as alterações da tireoide podem interferir no coração, sem dúvida. Então, mas é uma coisa assim, essas alterações de tireoide são relativamente fáceis de serem tratadas. Normalmente se toma remédio, melhora, fica bem, com a medicação de rotina, é tranquilo. O seu Décio Pinheiro também ligou pra gente. Um abraço para o senhor aí, seu Décio. Primeiro, boa noite e um abraço aos médicos. Doutor, é verdade que a pressão alta mata, né? E a pressão baixa é melhor, não dá tanto risco assim como a pressão alta. Não, a pressão baixa é bom, a pressão baixa é saudável. Assim, existem pessoas que naturalmente têm uma pressão de 10, 9 por 6, por 7. Essas pessoas têm muito menos problemas de coração, como infarto, ou do coração dilatado, insuficiência cardíaca. Então, a pressão baixa não tem problema nenhum, se aquilo for natural daquela pessoa. Você não vai ficar tomando um remédio para manter a tua pressão muito baixa, como 10, 9 por 6. Mas existem pessoas que têm a pressão assim. E isso não tem problema nenhum, isso é saudável. Ó, tranquilo. A Maraíse ligou, não, ou melhor, mandou um WhatsApp. Boa noite. Parabéns, doutor Décio, pelo seu profissionalismo. O senhor é uma pessoa humana e um excelente médico. Um abraço da Maraíse. Muito obrigado, Maraíse. Boa noite, meu nome é Paula Anacleto. Doutor, é verdade ou é mito que a pessoa, quando está assim, com esses sintomas de infarto, a gente fala assim, respira fundo, solta devagar, que isso ajuda no socorro. Aí um abraço para você, viu, Paulo? Isso não existem essas teorias, mas não é uma coisa assim consolidada. Assim, isso vai melhorar, isso vai resolver o problema. Não dá para a gente tentar resolver ou melhorar a situação fazendo isso. Agora, você está num lugar afastado, você está num lugar que você não tem o que fazer, respirar fundo é uma das opções que se faz. Às vezes relaxa, às vezes a pessoa está nervosa, isso, né? Começa a hiperventilar, não é? Tem teorias já, tem teorias que dizem isso, que pode desentupir a artéria do coração fazendo isso, respirando fundo. Agora, cientificamente mesmo, eu não tenho nenhum conhecimento assim seguro sobre isso. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Meu nome é Josiane. Eu quero agradecer ao doutor Décio pela atenção e cuidados dado ao meu esposo Daniel, que está em tratamento. O senhor é um profissional competente e solidário e de bom coração. Obrigado por tudo, doutor. Josiane. Muito bom, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ver que o Daniel melhorou, que ele está melhor, que ele está se recuperando bem. Né? Aqui é a Isabela do Vale 2. Doutor, minha mãe, a Ana Cláudia, quer mandar um abraço para vocês. Ela gosta muito de você. E tem uma pergunta para fazer. Minha tia, que é a irmã dela, tem depressão. E ela está sempre com queimação no peito, dor no peito. Ela nunca fez eletro, nada. Isso pode ser do coração ou da depressão? Pode ser do coração, sim. Depressão já é citado como um dos fatores de risco para aumento do índice da incidência de infarto. A depressão, ela, em algumas situações, ela é citada como um fator de risco à parte, além do diabetes, da pressão alta,
que sabe-se que as pessoas com depressão têm um índice de infarto maior do que as que não têm depressão. Então é importante. Agora, por outro lado, a depressão também causa aquela sensação de angústia que confunde com dor no peito, que confunde com angina, né? Mas isso tem que ser diferenciado com o exame, com uma boa avaliação. E esse negócio é uma coisa assim, muito importante, porque muitas vezes não é porque a pessoa tem depressão que ela não vai ser investigada. Porque às vezes falam, não, ela é nervosa, tem depressão. E essas pessoas muitas vezes podem ser prejudicadas, Isso podem ser engana. menosprezadas, né? Você menospreza um sintoma e, na verdade, às vezes você vai ver, ela realmente tem o problema. E não é a depressão. Às vezes tem um problema físico também. Né? Então tem que ser investigado como qualquer pessoa. Né? Então tem que ver direitinho, né? Boa noite, me chamo Luiz. Doutor, doença de Chagas tem cura? Ô, Luiz, olha, a doença de Chagas não tem cura. Depende do que a gente está falando, do que significa a doença de Chagas. Por quê? É muito comum pessoas serem portadoras daquele bichinho que causa a doença de Chagas. Então, às vezes, é muito comum elas serem portadoras dele, mas ele não causar nada. Ele não prejudicar, porque ele pode prejudicar o coração, o esôfago, o intestino, ele pode prejudicar várias coisas. Mas tem pessoas que têm o bichinho da doença de Chagas, mas não desenvolve a doença, não desenvolve problema nenhum. Os que desenvolvem são aqueles que desenvolvem problema do coração, que são as arritmias e o coração dilatar, ou desenvolvem problemas no esôfago e no intestino, principalmente. Agora, tratamento para o tripanossoma, a gente fala que para esse bichinho, que tratamento que mata ele hoje, coisa eficiente, não. Não tem um tratamento eficaz assim. Tem um departamento no INCOR que, inclusive, tem uma médica lá, chama Bárbara Ianni. Ela é especialista em doença de Chagas. Ela é do departamento de miocardiopatias do INCOR. Então, ela é pesquisadora de medicamentos para combater a doença de Chagas. Porque a gente sabe que no Brasil ainda tem muita doença de Chagas. Mas ainda um medicamento eficaz que mata o tripanossoma, o bichinho que causa a doença, ainda não existe, nada eficaz. Então, a gente tem que se prevenir, né? Tem que se prevenir. Mas isso é o seguinte, antes existia muito a transmissão da doença de Chagas pelo bicho. Hoje praticamente não existe mais isso. Às vezes você vê uma transmissão, por exemplo, não sei se foi no ano passado, que acho que trituraram uns barbeiros que tinham a doença lá no Pará. Eles trituraram no meio daquela frutinha que faz sorvete, do açaí. Triturou tudo no meio do açaí e várias pessoas pegaram doença de Chagas, lá no Pará. Mas assim, transmissão do barbeiro para a pessoa hoje é muito raro. As pessoas que têm doença de Chagas são pessoas que já têm há muito tempo, quando ainda se transmitia. Porque hoje o pessoal do governo, eles vão nos sítios, vistoriam tudo, jogam veneno onde precisa. Se eles acham um barbeiro, eles encaminham o barbeiro para ver se ele está contaminado. Então, hoje, isso aí diminuiu, praticamente não existe essa transmissão mais. Isso reduziu muito. Agora, ainda existe muita gente portadora que é antigo, pessoas de idade, que pegaram aquela época, gente que morava na roça. Essa região aqui de Mococa, Arceburgo, é uma região que tinha alta incidência. Hoje ainda existe muita gente, muitas pessoas que eu conheço que são portadores de doença de Chagas, mas gente já antigo. Ó, o José Roberto do Enxoval. Eu queria mandar um abraço para o doutor Décio e para a doutora Eliane. E parabéns pelo programa de hoje, que está ótimo. Um abraço para você, viu, José Roberto? Vamos lá. Boa noite, doutora. Quero parabenizar o programa, que está ótimo. E dizer que o meu marido, o César Quilice, não pode ouvir o que o doutor falou sobre o vinho. Ainda bem que acho que ele não ouviu, né? Então, porque senão eu vou ter que mandá-lo para o CAPS. Então. Porque já que gosta
tanto de vinho e ficar sabendo que não vai ter infarto, aí que ele vai abusar mesmo. Quem ligou foi a Gislene, um abraço para você, viu, Gi? E ó, tá certo, de infarto, tem certeza que seu marido vai morrer. Se depender exatamente. do vinho, não, né? Por isso que se recomenda que não seja dito isso, né? Acho que a gente, não sei se a gente fez bem em falar isso, porque a pessoa empolga com isso, aí morre de cirrose, né? Mas eu vou mandar um abraço para você, para as crianças, para todo mundo aí, viu? Obrigado pela ligação. A Janaína, do Jardim Alvorada, disse que teve um ataque cardíaco, ficou internado 1 semana. Ela não falou idade, nada assim, né? Mas vamos lá. Toda a sua família, doutor, tem histórico de problema no coração. Ela foi até encaminhada para a Casa Branca, sua pressão estava 22/12, né? Doutor, isso daí pode ser por causa de alguma veia entupida, assim, pressão alta? A pressão alta não, é o contrário. A pressão alta que faz entupir as veias, as artérias. Mas não que as artérias entupidas causam pressão alta. Tem que cuidar da pressão. O caminho é cuidar dessa pressão. O José Manuel, aqui do centro, disse que fez um exame de sangue, a plaqueta estava 113 mil, né? E gostaria de saber, doutor, isso está muito baixo, Não, muito grave? de jeito nenhum. Isso nem precisa de tratamento. Plaqueta 113 a gente vê com muita frequência, não precisa fazer nada. Só tem que evitar medicações que podem piorar isso, principalmente aspirina, anti-inflamatórios. Mas fora isso, não, só acompanhar, fazer a dosagem de plaquetas aí periodicamente, não precisa fazer mais nada. Ó, tem um moço aqui que ligou aqui e falou assim, ó, manda um abraço pro meu pai, fala que é o Diogo. Mas manda um abraço pros dois e pra esposa também. Um abraço para a família inteira. Ó, depois dessa do Diogo, ó, merece um aumento na mesada. Boa noite, doutora Eliana. Tudo bem? Aqui é o Júnior do Carlito Quiles. Eu tomava amitriptilina, doutor, para a depressão. Mas com o tempo eu percebi que estava me fazendo mal. Estava me dando tontura, mal-estar, calor, coração acelerado. Aí resolvi parar de tomar. E esses sintomas melhoraram após eu parar a amitriptilina, né? Doutor, será que pode ser tudo em decorrência disso mesmo? Porque eu só tinha os sintomas quando eu tomava esse remédio. Talvez você possa responder isso melhor que eu, né? Mas a amitriptilina, ela tem que fazer você se sentir bem, dormir melhor, controlar a ansiedade. Se você está tomando a amitriptilina e você está se sentindo pior que antes, não tem sentido, acho, usar esse remédio, né? Eu falo assim, a amitriptilina é um excelente medicamento, né? Eu gosto muito desse medicamento, usado, exatamente. né? Tanto, a gente usa tanto para depressão como para insônia, né? Isso, Para não usar um remédio assim, não é um faixa preta, benzodiazepínico, isso. né? Só que assim, ele é um antidepressivo assim das primeiras gerações que saíram, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, bastante critério, porque muitas vezes, né, o paciente é cardíaco, o paciente já é obeso. Então, mas se você tirou o medicamento e melhorou, fez certinho. É melhor ficar sem ele, sem dúvida nenhuma. Né? E tem outros medicamentos, viu, Júnior? Às vezes você não deu certo com a amitriptilina, mas a gente tem tantos antidepressivos hoje em dia, né? Hoje em dia tem, e dá para melhorar bastante, né, esses sintomas. Existem pessoas que se sentem muito bem com esse remédio e outras que não suportam o remédio. Vamos lá. O Paulo Sérgio Godoy, vou mandar um abraço para ele também, ele está sempre ligando para a gente, participando do nosso programa Saúde. Parabenizo mais uma vez a doutora Eliana pela ótima escolha, o doutor Décio. Ele é um ótimo profissional. Estou, doutor, com 60, cheguei nos 60. Doutor, qual que é a idade mais crítica para se ter um infarto? Olha, a gente considera que hoje, devido aos fatores de risco que a gente enfrenta, ao estresse, a partir dos 30, 35 anos, você já tem que tomar um certo cuidado, né?
chegou nos 40 anos, mais ainda. Então, começa em torno dessa idade. Mas que você tem que se cuidar para prevenir isso, é antes disso. Não dá para você, agora eu estou nos 35 anos, eu vou começar a me prevenir. Não é. Você tem que se prevenir a vida toda. Você tem que fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação. Então, fala assim, a idade crítica é o quê? 30, 35, 40? Tá, pode ser. Mas e aí, você vai começar a se prevenir nessa idade? Não. A prevenção é a vida toda. Não adianta você fumar, ser obeso, não fazer uma atividade física, ser hipertenso, não se cuidar desde os 18, 20 anos e deixar para se cuidar só lá pelos 35 porque se atingiu uma idade um pouco mais perigosa. Acho que o pensamento não é esse. Né? Mas o infarto, quando ele é na pessoa jovem, é pior, né? Sim, tem essa teoria, porque não se desenvolveu artérias colaterais ainda. Teoricamente, ele é pior nas pessoas jovens. As pessoas mais de idade, elas desenvolvem pequenas artérias no coração que protegem mais. Quando entope uma artéria, o sangue tem outras artériazinhas pequenas para passar. Então a tendência do infarto é ser menos grave em pessoas um pouco mais de idade. É uma teoria essa aí, né? E é uma teoria antiga essa. Porque a gente vê, né? Às vezes a pessoa tem 35, 40 anos, infarta, parece que ela morre mais. Então, mas a gente tem os dois lados. A pessoa com 30, 40 anos, ela infarta, ela não tem essas artériazinhas pequenas protegendo, que chamam colaterais. Por outro lado, ela tem uma capacidade física muito melhor para resistir. Então, eu acho que tem que levar em consideração tudo isso. Né? Não só esse fator das artérias. Um fator que influencia, mas não é um negócio assim fundamental. Até criança pode infartar, né? Sim, Tess? é uma coisa interessante. Nós tivemos aqui em Mococa o infarto de uma criança. Mas quando a criança infarta, é porque normalmente ela tem uns defeitos nas artérias, nas coronárias. Ela tem umas dilatações nas coronárias e chama uns aneurismas, um aneurisma de artéria coronária. Essa coronária, por exemplo, a vermelhinha aqui, ela passa a apresentar umas certas dilatações, uns aneurismazinhos, que esses aneurismas podem formar uns coágulos e ela infartar. Isso pode acontecer em criança, é raro. A gente teve um caso desse aqui, nós atendemos, eu e o Dr. Sidney. É uma criança de Erceburgo. O Dr. Sidney, pediatra. Nós atendemos juntos na UTI. Foi um caso grave, um negócio assim trágico. Uma criança de 7 anos. Então ela tinha esses defeitos nas artérias coronárias, teve um infarto e ela acabou falecendo, a criança. Acabou que não conseguimos salvá-la. Foi um negócio importante. É uma criança de Erceburgo. Então, Isso já tem uns 6, 7 anos já. Com certeza o Dr. Sidney lembra, né? Sem Ele dúvida. tem uma memória. Nossa, né? o Dr. Sidney, ele estuda muito. Bom, doutora Eliana, boa noite. Adoro você e seu programa. Queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho muita dor do lado esquerdo do peito. Ele não fala a idade. Eu já fiz eletro, mas não deu nada. Mas tem dia que a dor é tão forte que me falta até o ar e fico roxo, doutor. Eu sou o Jemerson e sou seu fã. Obrigado. Então, ele não diz a idade, né? Ei, Jemerson, faltou a sua idade para a gente saber se você for um... Vamos falar assim, para ele, se ele for um jovem e se ele não for tão jovem. Vamos responder dos dois jeitos, então, para o Jemerson. Então, é uma questão de diagnóstico diferencial de dor torácica. Tem que fazer uma pesquisa, tem casos que a gente tem que fazer muitos exames, às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de chegar à conclusão de onde está vindo aquela dor, tem que ver como que é a dor, se ela irradia, se dói quando anda, quando deita, se dói quando deita do lado direito, quando deita do lado esquerdo, se melhora quando levanta, as alterações que tem nos exames de sangue, no eletro, no eco. Tem casos que a gente tem que fazer uma tomografia para ver o pulmão, se está causando algum problema, causando dor.
tem muitas causas, é questão de investigação. E, inclusive, existe a possibilidade de você não chegar a conclusão nenhuma. Tem dor no peito, você consegue diferenciar dizendo que não é do coração, mas não chega ao diagnóstico da causa, da onde está vindo aquela dor. Às vezes acontece. E a pessoa tem a dor. Tem a dor. Aí tem que ficar tomando analgésicos, tudo, né? Uma coisa importante é essa. Tá com dor tem dor no peito, usa anti-inflamatório e melhora a dor, normalmente não é do coração. Quando é do coração, não melhora a dor com anti-inflamatório, né? Certo. Cansou, doutor? Não. Bom, a hora se vai, né? E mais uma vez precisamos terminar o nosso programa Saúde. Com certeza foi um tema muito importante, onde foi falado assuntos relevantes, que eu acho que realmente são de interesse de toda a coletividade, né? Pressão alta, o risco de infarto, as dicas. Eu gostaria de mais uma vez aqui agradecer o Dr. Décio e vou passar a palavra, né, para ele, para que ele faça as suas considerações finais e deixar aqui mais uma vez registrado minha admiração, meu carinho. O Dr. Décio é um médico que chega cedo no hospital, 6h30 ele já está lá trabalhando, porque eu sei que o dia dele é corrido. E gentilmente, né, mesmo começando tão cedinho, aceita terminar o dia aqui nos estúdios da TV Direto. Então, deixo aqui meu reconhecimento pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho. E são pessoas como você, Décio, que orgulha a gente, né, como colega. Ah, sem dúvida. Eu acho que eu agradeço muito de vir aqui. Como eu já disse, isso me traz muito prazer. E principalmente por você me convidar, porque você, do mesmo jeito que você está dizendo, Eliana, que eu trabalho muito, eu vejo você chegar mais cedo que eu todo dia. Você trabalha, acho que mais que eu. Então, a nossa vida é assim, de trabalhar muito, né? É interessante isso, é bom isso. E eu agradeço todas as pessoas que ligaram, que participaram, porque ficou um negócio bem interativo e interessante para a gente, para todos nós, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço e espero que a gente volte a discutir isso aí novamente, esses assuntos, em breve. Gente, todos vocês que ligaram, que participaram do programa Saúde, gostaria de registrar aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Um obrigado de coração e desejar para vocês saúde, mas muita saúde, para que vocês continuem sempre nos assistindo. É um maior prazer nosso mesmo, é poder entrar no lar de vocês e transmitir coisas boas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século. No que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor.
O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Mês de junho, comemoramos 1 ano juntos da nossa loja especializada Palácio dos Colchões. E você é nosso convidado especial. Grande comemoração de aniversário com delícias juninas. Dia 7, 8 e 9. Feirão com produtos a preço de fábrica. E a loja toda em 15 vezes sem juros e sem entrada. Imperdível! Nesta quinta, sexta e sábado. Chegou a hora de dormir bem no feirão de aniversário do Palácio dos Colchões. Rua 15 de Novembro, 539. Centro, Mococa. Fone 19 3665 1011. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.